Imagine um homem comum, nascido em uma terra esquecida, sem riqueza, sem renome, sem pedigree. Elias, o tisbita, não era um príncipe, nem um sacerdote, nem mesmo um escriba. Ele vinha de Gileade, uma região montanhosa e árida, longe dos centros de poder. E, no entanto, Deus escolheu este homem simples para se tornar um dos maiores profetas da história de Israel. Por que Elias? Por que não um líder militar, ou um sacerdote influente, ou alguém com conexões em palácios? O que havia nesse homem que fez o próprio Deus estender sua mão e chamá-lo para uma missão tão poderosa? Essa resposta pode mudar completamente a maneira como você entende o chamado de Deus em sua própria vida. Para compreender por que Elias foi escolhido, precisamos voltar no tempo. O reino de Israel estava em crise. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia introduzido e promovido a adoração a Baal, um falso deus. Altares foram erguidos, profetas de Baal foram sustentados pelo governo, e o povo de Deus começou a vacilar entre a fidelidade a Javé e a sedução das práticas pagãs. Era um período de decadência espiritual e moral, onde a voz de Deus parecia silenciada em meio ao barulho da idolatria. Mas Deus nunca deixa seu povo sem direção. Quando tudo parece perdido, Ele levanta pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Elias foi essa pessoa. O que torna sua história chocante não é apenas o fato de ele ter enfrentado reis e desafiado profetas pagãos, mas a forma como Deus usou sua vida para revelar verdades profundas sobre quem ele é e como ele age quando Elias aparece pela primeira vez em 1 Reis 17. Ele já está no centro da ação. Sem introduções elaboradas, ele confronta Acabe com uma mensagem ousada. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Pense na coragem necessária para dizer isso ao rei. Elias estava anunciando uma seca devastadora em uma terra que dependia da agricultura. Mas por que Deus escolheu começar a história de Elias dessa maneira? Porque a seca era um ataque direto ao culto a Baal, o suposto deus da fertilidade e das chuvas. Com essa declaração, Deus estava desafiando o falso sistema de crenças que Acabe e Jezabel haviam introduzido. E aqui está a primeira lição sobre por que Elias foi escolhido. Ele era um homem disposto a ser impopular. Ele sabia que sua mensagem não seria bem recebida, mas ele preferiu agradar a Deus do que aos homens. Muitas vezes Deus não escolhe os mais qualificados ou os mais respeitados. Ele escolhe aqueles que têm coragem de falar a verdade, mesmo quando é difícil. Mas não pense que isso foi fácil para Elias. Depois de confrontar Acabe, Deus o enviou ao riacho de Querite, onde ele foi alimentado por corvos. Imagine isso por um momento. Um profeta que acabara de declarar uma mensagem poderosa, agora estava escondido em um lugar desolado, dependendo de pássaros para sua subsistência. Essa fase da vida de Elias nos ensina outra verdade importante. Antes que Deus nos use de maneira poderosa, Ele frequentemente nos leva ao deserto. O deserto é um lugar de dependência total de Deus, onde nossa fé é refinada e nossa confiança nele se fortalece. A história continua. Depois que o riacho secou, Deus enviou Elias para a casa de uma viúva em Sarepta, em Sidom, o território de Jezabel, a terra dos adoradores de Baal. Aqui vemos outra razão pela qual Elias foi escolhido. Ele estava disposto a obedecer a Deus, mesmo quando o plano parecia ilógico. Como uma viúva em uma terra estrangeira poderia sustentá-lo durante a seca? E ainda assim, Elias foi. E foi ali, na casa daquela mulher, que Deus realizou um milagre impressionante. A farinha e o azeite da viúva não acabaram, e seu filho foi ressuscitado dos mortos pela intercessão de Elias. Esses eventos mostraram que o Deus de Israel não é limitado por fronteiras geográficas ou barreiras culturais. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Então chegamos ao clímax da história de Elias, o confronto no Monte Carmelo. Aqui a verdadeira razão para o chamado de Elias se torna evidente. Deus não o escolheu apenas para proclamar sua palavra, mas para demonstrar seu poder de forma incontestável. Você provavelmente conhece a história. Elias desafiou os profetas de Baal para um duelo.
O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Enquanto os profetas de Baal clamavam e se mutilavam em vão, Elias construiu um altar simples, derramou água sobre o sacrifício e orou. A resposta foi instantânea. O fogo de Deus caiu do céu, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até mesmo a água no fosso ao redor. O povo de Israel caiu de joelhos proclamando: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Essa cena é impressionante, mas também nos desafia. Por que Deus escolheu Elias? Porque Elias estava disposto a ser um canal para a manifestação do poder de Deus. Ele não buscava sua própria glória. Ele queria que o nome de Deus fosse exaltado acima de tudo. E é aqui que encontramos a chave para entender o chamado de Elias e o chamado de cada um de nós. Deus não está procurando por pessoas perfeitas. Ele está procurando por corações dispostos. Mas a história de Elias não termina no Monte Carmelo. Depois dessa grande vitória, Elias experimentou um momento de profunda fraqueza. Quando Jezabel ameaçou sua vida, ele fugiu para o deserto e pediu a morte. "Já tive o bastante, Senhor", ele disse. Esse episódio nos lembra que até mesmo os maiores homens e mulheres de Deus enfrentam momentos de esgotamento e dúvida. Mas em sua fraqueza, Elias encontrou o cuidado de Deus. Um anjo trouxe comida e água para ele, e Deus o encontrou em uma caverna no Monte Horebe, não em um terremoto nem em um fogo, mas em um sussurro suave. Isso nos ensina algo incrível. Deus não escolhe as pessoas porque elas são fortes, mas porque Ele é forte. Elias foi escolhido porque estava disposto a ouvir o sussurro de Deus, mesmo em meio à tempestade. E é isso que Deus procura em cada um de nós. Você pode não ser perfeito, pode não ter um pedigree espiritual impressionante, mas se você estiver disposto a ouvir, obedecer e confiar, Deus pode usar você de maneiras que você nunca imaginou. A história de Elias termina com um toque de mistério e glória. Ele não morreu como os outros homens. Foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Isso nos lembra que aqueles que vivem para Deus não vivem em vão. Elias foi um precursor, um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Agora a pergunta é: e você? Você está disposto a ser usado por Deus como Elias foi? Está disposto a enfrentar desafios, a atravessar desertos, a ouvir o sussurro de Deus em meio ao caos? A escolha de Elias nos ensina que não importa de onde você vem, nem quão insignificante você possa se sentir. O que importa é que você esteja disposto a dizer: "Aqui estou, Senhor, usa-me." Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Amém.